Oi gente, meu nome é Mariana e esse é o vídeo de expectativa versus realidade, os lidos de abril. Estamos no final de maio, então é hora de falar dos lidos de abril, né? Tudo que eu quis ler em abril e tudo que eu realmente li. Se você não viu os vídeos passados de leituras do mês, tá chegando aqui de paraquedas, primeiramente não se esqueça de se inscrever aqui no canal e depois dá uma passada lá na playlist de lidos do mês pra você ver como eu faço nesse ano de 2023. Eu tô fazendo listas do que eu quero ler, né, as TBRs, do que eu quero ler no mês. Normalmente eu coloco 10 livros e eu vejo o que é que eu realmente li durante o mês. Normalmente eu não consigo, normalmente não, né? Sempre eu não estou conseguindo bater os 10 livros, né? Nesse mês de abril não foi diferente, eu não consegui chegar nos 10 livros que eu me propus a ler em abril, mas eu li 6 livros. Tá na minha média. Então tá, em abril, o que eu esperava ler, os 10 livros que eu esperava ler são Assassin's Quest, O Avesso da Pele, O Amor Não Morreu, The Dragon's Promise, Uma História de Amor Agridoce, A Maldição do Ex, Leitura de Verão, My Mechanical Romance, O Priorado da Laranjeira e Sina. Então esses foram os 10 livros que eu gostaria de ter lido em abril. Como eu disse, eu não li os 10 livros, mas teve alguns livros dessa lista de 10 que eu realmente li. Foram eles: Assassin's Quest, A Maldição do Ex, O Amor Não Morreu e O Avesso da Pele. Então esses foram os 4 livros da minha lista de 10 que eu realmente li. E além desses 4 livros, eu li mais 2 livros, totalizando 6. Eu li também The American Roommate Experiments, da Helena Armas. E li também A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. Falando agora um pouco de cada um deles. Eu comecei abril lendo O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Um livraço, gostei bastante. Ele tem uma história que eu acredito que seja muito comum a muitas pessoas negras brasileiras. E é uma história muito tocante, muito pesada, muito emocionante. Eu acho que a sinopse desse livro diz muito, né? A sinopse acaba entregando uma coisa que acontece só no final do livro. E eu acho que é um acontecimento que, se você não soubesse de antemão, seria um baque mais forte. E eu acho que o único problema que eu tive com esse livro foi na questão da narrativa. Ele é um livro curto, tá? Ele tem um pouco mais de 200 páginas e ele é contado em segunda pessoa. Então a gente vai ter o Pedro, que é o filho, contando a história da família dele, de como o pai dele conheceu a mãe dele, como eles tiveram um relacionamento bem conturbado, e a gente vai ter também a história de outras pessoas que fizeram parte da vida deles. E eu gostei dessa narrativa em segunda pessoa, eu achei que foi uma coisa diferente, a gente normalmente não vê isso nos livros, mas eu também achei que em algumas partes essa narrativa ficou meio confusa, mas nada assim que me fizesse desgostar realmente da história, sabe? É uma história muito boa, muito tocante, muito importante. Super vale a pena ser lido. Depois eu li The American Roommate Experiment, da Helena Armas, que inclusive já foi lançada aqui no Brasil pela Arqueiro com o nome de Um Experimento de Amor em Nova York, mas eu li em inglês mesmo, tá? Eu tenho um livro físico em paperback, tá aqui, né? Se der pra ver alguma coisa, porque essa luz tá estranha. Então eu li nessa edição, eu gostei bastante. Eu acho que o final desse livro, pra mim, foi ruim. Eu não gosto do tipo de resolução que esse livro traz, né? Mas assim, a história antes do final pra mim foi tão boa que eu favoritei mesmo assim, né? Mesmo tendo esse problema do final. Aqui a gente vai saber a história da Rose, que é a amiga da protagonista de Uma Face de Amor na Espanha, que agora eu não lembro o nome dela. Mas aqui a gente vai ver que a Rose largou o emprego dela na mesma empresa que a outra protagonista trabalhava, para focar em sua carreira como escritora de romances. Só que essa carreira dela não vai muito bem porque ela tá com um bloqueio criativo, ela não consegue desenvolver o romance no livro dela. Pra piorar ainda mais a situação da cabeça da pobre da mulher, a casa dela, o teto do apartamento dela cai. Simplesmente cai. Então ela não pode continuar vivendo na casa dela. Então ela vai se abrigar na casa da Lina. Lembrei o nome da personagem principal de Uma Face de Amor na Espanha, né? Lina, que é a melhor amiga dela, está viajando, né? Então
a Rose vai se abrigar lá na casa dela, no apartamento dela, né? Ela manda várias mensagens tentando explicar a situação, liga várias vezes, mas a viagem da Lina é uma ótima viagem, então ela não tá nem aí com o telefone dela. E acaba que há uma falha de comunicação aí. Por quê? Porque enquanto a Rose está lá na casa da Lina por causa de problemas no apartamento dela, a Lina já tinha combinado com o primo dela, que é o Lucas, de que ele poderia ficar na casa dela, na casa da Lina, né? Enquanto ela estivesse viajando, enquanto ele estivesse na cidade, porque ele é um surfista profissional e tal, e ele tá viajando por várias cidades dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Essas duas pessoas, que são meros desconhecidos, então o que vai acontecer, vocês sabem, né? Eles vão ficar morando juntos por um tempo, por um curto período de tempo, por dias, na casa da Lina. E aí é história, né? Você já sabe o que vai acontecer. É uma história bem clichê, é muito fofa, é muito engraçada. Eu gosto bastante desse estilo de história da Helena Armas, né? É uma história que eu leio muito rápido, que eu fico com o coração quentinho. Então, normalmente, pelo menos os 2 livros dela que eu já li, né? Esse e Uma Face de Amor na Espanha viraram favoritos pra mim justamente por causa dessa despretensão, sabe? De ser algo maior. Não precisa ser algo maior. Só precisa ser algo que realmente seja tudo confortável, sabe? Tudo feito pra minha zona de conforto. Então eu gosto bastante, favoritei os 2 livros, apesar do final desse livro que eu já disse que eu não gostei, tá? Não gosto desse tipo específico de final, que inclusive é bastante utilizado por aí, e eu fico me perguntando por quê. Porque depois eu li A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, que era um livro que estava para ser lido por mim há muitos e muitos meses, talvez anos, sabe? Eu não lembro exatamente quando foi que eu comprei o livro, eu tenho um exemplar físico aqui, cadê ele? Não lembro quando foi que eu comprei essa edição, que inclusive eu descobri bem depois que esse amarelo é uma jacket, essa capa amarela, né? E na verdade, o livro inteiro é assim, ó. Olha como ele é bonito. Ó. Não tem nada escrito na capa exatamente, né? Só essa paisagem. Deixa eu ver se dá pra abrir o máximo possível pra mostrar. Mas aí ele vem com essa jacket, né? Com as informações, com o título e tudo mais. E, gente, eu não pensava que eu iria gostar tanto desse livro. Na verdade, inclusive, eu estava procrastinando a leitura desse livro justamente por achar que eu não iria gostar. Mas não, gente, esse livro foi 5 estrelas pra mim. A história desse livro é assim. A gente vai conhecer o Samuel. O Samuel está viajando a pé de Juazeiro do Norte, no Ceará, para a pequena cidade de Candeia, também no Ceará. Não é nem pequena cidade, é vilarejo de Candeia. A mãe de Samuel leva ele para Juazeiro do Norte quando ele ainda é bebê. Ele vive lá, né, por bastante tempo, até que a mãe dele morre. Só que antes dela morrer, ela pede que ele acenda 3 velas para os santos que ela é devota, né? E também pede que ele vá encontrar o pai dele nesse vilarejo de Candeia. Sendo que ele não conhece o pai dele, ele não sabe por que o pai dele está fora de suas vidas, enfim. Mas a mãe dele pede que ele vá encontrar o pai, vai conhecer o pai, né? Como o último pedido antes de morrer. Ele chega lá em Candeia, morrendo de fome, morrendo de cansaço, desidratado, desnutrido, sabe? Só o pó da rabiola mesmo. E aí ele encontra abrigo em um local bem inusitado, que é a cabeça de uma estátua inacabada do Santo Antônio. Essa cabeça está separada do corpo, né? O corpo está em outro lugar da cidade, e ele vai encontrar, ele vai se abrigar lá nessa cabeça do santo. E aí algo mais inusitado ainda acontece. Por quê? Porque quando ele está lá dentro da cabeça, ele começa a ouvir as orações das mulheres, que as mulheres fazem para Santo Antônio. Ele começa a ouvir. Então ele vai ouvir essas orações, essas preces, esses desejos das mulheres que elas rezam para o santo devoto delas, né? E enfim, a história vai se desenvolver por causa disso. E a história que a Socorro Racioli conta
A história que ela criou é tão incrível. Apesar de Samuel ter chegado na cidade há pouco tempo, apesar de Samuel ser uma pessoa desconhecida na cidade de Candeia, toda a história dele parece que leva ele para aquele lugar. E tudo tá interligado, e tudo acontece por uma razão, e todas as pessoas estão lá por uma razão, sabe? É muito legal, muito bem escrito. Depois eu li outro livro que já estava na minha lista para ser lido há bastante tempo e ele finalmente saiu em abril, que foi A Maldição do Ex, da Rachel Hawkins. Eu sabia que eu ia gostar desse livro, sabe? Eu só não sabia exatamente se ele ia ser um livro muito bom ou se ele ia ser um livro favorito. Acabou que ele foi um livro muito bom, tá? Ele não chegou a ser favorito, tem algumas coisinhas ali que talvez eu gostaria que tivessem sido feitas de forma diferente, mas eu me diverti muito. Nesse livro a gente vai conhecer a Vivienne Jones, que em um certo momento da sua vida tem um caso de amor de verão com Rhys Penhallow. Ele é um dos descendentes de uma família super poderosa de bruxos, né, que vive na cidade da Vivienne. Inclusive a família do Rhys meio que fundou a cidade, construiu a cidade, algo do tipo. Então assim, ele é de uma família assim bem tradicional, bem pedante também, tá? Então ele e a Vivi têm esse caso de verão. E aí eles acabam, né? Porque parece que ele tem que ir pra outra cidade ou algo assim desse tipo, mas eles acabam. Nesse momento, né, em que o namoro deles termina, a Vivi fica devastada, obviamente, né? Fica bêbada, fica choramingando pelos cantos, fica tomando longos banhos de banheira com muitas velas acesas e tal. E também acaba fazendo uma pequena maldição para o ex, tá? Só que assim, ela acha que é uma coisa muito pequena, né? Porque ela não tem esse poder todo. E é uma coisa assim, né, de adolescentes bêbados. Ela não queria realmente colocar uma maldição pesada nele, sabe? Enfim. Era uma coisa mais assim, tipo, que o cabelo dele fica horrível. Só que, quando o Rhys precisa voltar à cidade que a Vivienne mora, que se chama Graves Glen, e eles precisam se ver novamente, né? E tem toda aquela coisa de, nossa, ele continua tão lindo quanto sempre, minha maldição não funcionou. Ela vai perceber que, na verdade, a maldição dela se tornou algo muito maior. Então, assim, é uma história divertida, é uma história sensual, tá? Tem várias cenas hot, pra quem não gosta. Pra quem gosta, esse é um aviso. Pra mim, é uma típica história, assim, de sessão da tarde americana, tirando as partes hot, sabe? Então, pra mim, foi uma leitura bem satisfatória e eu dei 4 estrelas. Quase no final do mês, eu terminei de ler Assassin's Quest, da Robin Hobb. Esse é o 3º livro da primeira trilogia da Robin Hobb, a trilogia dos Farseer. E eu adorei. Na verdade, primeiro eu gostei bastante do fato de eu ter terminado essa trilogia da Robin Hobb. Eu não vou falar muito sobre a história desse 3º livro, porque afinal é um 3º livro, né? Eu não vou falar spoilers dos 2 primeiros livros, mas basicamente nessa trilogia a gente vai seguir a vida desde os 6 anos de idade do Fitzvarry, né? Que é esse personagem que vai crescer e a gente vai crescer junto com ele. A gente vai acompanhar toda a infância e adolescência dele, tá? Nesse 3º livro, eu acho que ele já tá com mais de 18 anos nesse 3º livro, talvez uns 20, 21 anos, tá? Ele passa, assim, por todas as coisas que podem dar errado. Elas vão dar errado para o Fitzvarry, tá? Fitzchivalry. Acho que é assim que se fala, né? Fitzchivalry. Enfim, vou chamar ele de Fitz, tá? Então, esse 3º livro vai encerrar essa primeira parte da história do Fitz. Por que eu digo primeira parte? Porque a Robin Hobb fez uma verdadeira saga, sabe? Ela fez várias séries, né? Que se passam no mesmo contexto, que se passam no mesmo mundo, né? Em algum momento, talvez, essas séries vão se encontrar. Eu acho que elas não vão convergir exatamente, mas talvez a gente veja algumas coisas assim, né, se encontrando. Mas assim, nessa primeira trilogia, a gente tem como personagem principal o Fitz. A segunda trilogia da Robin Hobb
começou a ser lançada há bastante tempo aqui pela editora Leia. Eles pararam a publicação, né? A editora Suma vai publicar novamente e é conhecida aqui como a trilogia do Navio Arcano. Essa segunda trilogia, ela não tem nada a ver com o Fitz, mas ela se passa no mesmo mundo em que o Fitz vive. Eu ainda não sei exatamente se foi antes, se foi depois ou se é contemporâneo ao Fitz, porque eu ainda não comecei a ler essa segunda trilogia. Mas eu sei que, e esse é o ponto a que eu quero chegar, a terceira trilogia da Robin Hood traz de volta o Fitz, sabe? Então ele vai ser novamente protagonista da história da terceira trilogia. Terceira trilogia da Robin Hood traz o Fitz de novo, que é o protagonista da primeira trilogia. Deu pra entender? Eu vou fazer um vídeo bem completo sobre essa primeira trilogia, tá? Então eu vou falar mais sobre isso. Mas o fato é que eu adorei esse terceiro livro. Eu não gostei tanto quanto eu gostei do segundo. Pra mim, o segundo livro foi muito mais incrível. Ele é o meu preferido, o segundo livro. Mas esse terceiro livro também traz momentos, assim, de tirar o fôlego. É muito bom, né? Tem algumas perdas ali durante a história, mas faz parte. Pra mim foi um bom final. Eu gostei bastante de ter feito essa leitura, né? Não só desse terceiro livro, quanto de todos os outros. E por fim, pra terminar o meu mês de abril, né, ali no finalzinho, eu li O Amor Não Morreu, que assim, gente, tinha tudo pra ser um favorito meu. Sério, tinha tudo pra ser um favorito. Mas eu acho que... não sei. Eu fiquei com a sensação de que a autora pegou duas histórias totalmente diferentes, duas histórias com muito potencial, e juntou em uma história só. E aí as duas histórias se perderam, tá? Eu achei que ela não alcançou o ótimo em nenhuma das duas partes da história, tá? A gente tem duas histórias por quê? A gente vai conhecer a Florence, que é uma ghostwriter. Ela escreve os livros de uma autora muito famosa, mas o nome da autora famosa que aparece na capa, né? Não é o nome dela que aparece, ninguém sabe que é ela que escreve. E essa autora famosa é uma autora famosa por causa de seus romances. Só que a Florence tá com um bloqueio criativo para escrever o romance que ela precisa escrever, porque o ex-namorado dela acabou com toda a esperança dela no amor. Pra ela, o amor está morto. Então a gente tem esse núcleo da história, tá? A gente tem a Florence como ghostwriter de uma autora famosa com um bloqueio criativo. E logicamente que ela vai ter aí um prazo, né, dado pelo editor dela, né, e ela vai ter que se virar para conseguir entregar o livro, né? Só que outra coisa acontece. O pai da Florence morre. E a família da Florence é dona de uma famosa funerária na cidade onde a Florence vivia, né? Onde eles vivem. E aí é que a gente tem um outro núcleo da história, que também tem a Florence como personagem principal. A Florence consegue ver fantasmas. E o pai dela também conseguia ver fantasmas. Então ela tem uma ligação muito forte com o pai dela, né? Faz muito tempo que ela não volta à cidade natal. Faz muito tempo que ela não vê a família dela. Por causa de problemas, assim, justamente por causa dessa coisa, né? Que ela consegue ver fantasmas. E isso se tornou um problema pra ela naquela cidadezinha. Então ela resolve se mudar de vida e nunca mais aparecer lá. Só que a família dela ainda mora nessa cidadezinha, né? E aí ela vai ter que fazer, obviamente, né, o velório do pai, o enterro do pai, etc. E aí eu considero esse um segundo núcleo. Por quê? Porque é a história da Florence com a família dela, com os traumas dela de infância nessa cidadezinha, né? É a história da Florence com o pai dela que via fantasmas e é que ela também vê. Então eu acho que esses dois núcleos de história tinham muito potencial. Só que aí a autora resolveu juntar os dois. E eu achei até fofinho o que a autora tentou fazer, né? Lá no final do livro, eu acho que até ficou fofinho porque ela juntou essas duas histórias, sabe? Mas o desenvolvimento, pra mim, ficou muito aquém das expectativas. Muito aquém das expectativas. Enfim, potencial desperdiçado, tá? Achei que iria gostar muito desse livro. Eu fico com muitas expectativas com essa onda de livros que se passam no mercado editorial, né? Com autores, com editores que estão saindo, né? Tem muitos livros nesse estilo saindo atualmente. E eu gosto muito, né? Eu faço parte do mercado editorial também. Então eu gostaria muito de ler livros favoritos com esse tema, né? Nesse contexto. Só que ainda não aconteceu, tá? Esse não foi.
E foi isso. Então esses foram os 6 livros que eu li em abril, né? Diante dos 10 livros que eu gostaria de ter lido em abril, faz parte. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você leu em abril. Eu sei que esse vídeo tá saindo em maio, no finalzinho de maio, mas calma, ainda estamos falando de abril, né? Em breve, em junho, eu volto para falar dos livros de maio. Me conta aqui o que você leu em abril, o que você leu que foi igual ao que eu li, se você leu algum livro que eu li também, me conta aqui embaixo se você gostou, se você não gostou. Eu continuarei em busca dos 10 livros lidos em um mês. Ainda não aconteceu, mas ainda tem muitos meses pela frente, tá? Então é isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e de deixar seu like nesse vídeo se você gostou dele. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!